Boa tarde, Marcos, Clarice, um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente, nos nossos primeiros painéis, nós falamos sobre investimento, falamos sobre infraestrutura para essa nova frota de carros elétricos que o país está recebendo agora. E chegou o momento de a gente falar do que importa, que são os usuários, que são os consumidores, que, se não estão no centro dessa discussão, deveriam estar. Hoje, quando a gente fala de mobilidade elétrica, na verdade, quando a gente fala de mobilidade, a gente pensa em diversos modais que há 10 anos atrás não existiam. A gente fala de patinete, fala de veículos por aplicativos, veículos compartilhados. Para começar essa discussão agora, eu queria ouvir de vocês como que a eletrificação pode tornar o transporte público, junto com esses outros modais, mais interessante para o usuário, mais atrativo para o usuário. Marcos, se você quiser começar. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui. Clarice aqui também para ajudar aqui nesse debate, que é um debate bastante importante, porque nós temos que levar para conhecimento sempre, que é um papel nosso, inclusive, de disseminar conhecimento nessa área, da importância do transporte público. O transporte público, que é a base das cidades, né? Sem transporte público, que é uma deficiência gravíssima no nosso país. Nós temos um país altamente deficiente em transporte público, inclusive a maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Então, nós sempre vamos debater isso. Hoje, de uns anos para cá, essa situação do carro elétrico, da eletrificação de veículos, é uma situação que tem uma potencialidade importante, evolução tecnológica, efeitos ambientais importantes, tudo isso. Mas você está simplesmente substituindo o carro a combustão para o carro elétrico, ou seja, você continua dando incentivo ao transporte individual, seja particular, aplicativo, táxi, o que for, você continua saturando as vias públicas, enquanto isso você tem pouquíssimo investimento em transporte público. Então, o que a gente sempre pensa? Na parte de eletrificação de ônibus, muito bom. Ônibus é transporte complementar, baixa capacidade, que tem que atuar dentro do seu nicho. Os BRTs, que indevidamente é classificado como transporte de alta capacidade, que não é uma verdade. Então, por exemplo, hoje você tem os metrôs, os trens são eletrificados, ótimo. O Brasil tem energia limpa, tem energia que pode tudo isso sustentar. Mas nós temos que nos preocupar exatamente com tirar o veículo da rua, fazer o veículo ser de lazer ou complementar, ou para zonas periféricas, onde seja de outra forma, não ser a sustentação do transporte público que hoje é feito indevidamente pelo carro individual. Quer dizer, dá para a gente falar isso aqui mais, deixa a Clarice complementar, mas é mais ou menos essa linha que eu gostaria de ajudar aí dentro, depois de falar sobre integração física e tarifária, Alô? Tá. Só complemento aqui, tá? Então, bom, queria começar agradecendo, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com o professor Quintela nesse espaço e nessa discussão. Acho que é importante a gente dar um passo atrás no debate da mobilidade e entender as grandes crises que a gente tem na atualidade, A gente tem uma crise ambiental, a gente tem uma crise climática, a gente tem uma crise social, e a mobilidade urbana é um elemento que contribui com essas crises e um elemento para o qual a gente precisa olhar com muito cuidado, A mobilidade urbana, o transporte é um dos maiores emissores atualmente crescente, de gases de efeito estufa, poluentes locais nos sistemas urbanos, é o que também ajuda
a impedir o acesso pleno à cidade para a população. Então, quando a gente olha para a mobilidade a partir desse viés, a gente entende que a gente precisa garantir sistemas limpos que não emitam poluentes globais, poluentes locais, que contribuam com a qualidade de vida da população. E aí, nesse sentido, a nossa aposta é, de fato, no transporte público e integrado aos transportes ativos, né? Acho que, naturalmente, os veículos pessoais, seja o carro, o automóvel, a moto, eles fazem parte de um mosaico de mobilidade nas cidades, mas a gente precisa inverter a prioridade de investimentos da política pública e garantir que a gente tenha espaço e qualidade e investimento no transporte público e na mobilidade ativa, mas no transporte público enquanto eixo estruturante da cidade, né? Só assim a gente consegue, de fato, cidades mais eficientes. E aí, acho que essa é uma prioridade ética e política com a qual a gente precisa lidar atualmente, né? E aí, para pensar num transporte público que, de fato, atraia o usuário, a integração entre os diversos modos é algo fundamental. Nessa integração, a gente inclui também, né, a gente pode incluir o mototáxi, o aplicativo, mas a gente precisa garantir que esses outros modos não sejam predatórios em relação ao transporte público, que acho que é uma questão fundamental que a gente tem atualmente. Não à toa a gente vê uma migração modal acontecendo do transporte público, por exemplo, para o Uber Moto, em várias cidades brasileiras, em várias regiões metropolitanas, e essa migração acontece principalmente da população de baixa renda e principalmente das mulheres periféricas, né? Então, 60% dos usuários de moto por aplicativo atualmente são mulheres das periferias brasileiras, das periferias das regiões metropolitanas. E aí precisamos entender por quê. Por que elas saem do transporte público? Por uma questão de tempo, por uma questão de custo, por uma questão, inclusive, de segurança. Então, a gente precisa olhar para o transporte público com esse viés. Como é que a gente consegue garantir um sistema que seja previsível, que seja confiável, que seja acessível, que seja seguro, certo? E que, de fato, nos ajude a retirar, a diminuir significativamente o número de veículos circulando na cidade, né? Se a gente quer espaço para o transporte público de qualidade, bem integrado, e para as infraestruturas de mobilidade a pé ou por bicicleta, a gente precisa ter menos veículos circulando. Várias cidades estão avançando nesse caminho e, inclusive, quando a gente traz a discussão do transporte de carga também, da logística urbana, então é fundamental que a gente tenha uma mobilidade centrada nas pessoas, centrada na cidade, né, e que inverta essa pirâmide, né, de prioridade e de investimento que vem há décadas garantindo, né, o mar de carros que a gente tem atualmente. Então, sim, os carros elétricos serão limpos, terá um impacto ambiental positivo, não vai emitir gases de efeito estufa e poluentes locais, que é o problema da qualidade do ar, mas não vai resolver o problema de mobilidade das cidades. A gente vai estar todo mundo congestionado, né, num congestionamento limpo, os ônibus continuam congestionados, o transporte de carga continua congestionado. Então, acho que tem que ter uma discussão aí mais ampla sobre o que, de fato, é prioridade ética e política do ponto de vista da mobilidade. A gente começou o painel falando, basicamente, das novas opções de locomoção que o consumidor tem à sua disposição. Nesse momento de eletrificação, a gente pode ver bicicleta elétrica, patinete, enfim, outros modais, né, que alguns anos atrás a gente não tinha. Na visão de vocês, essa variedade traz mais complexidade ao sistema ou ele pode trazer maior eficiência para quem está procurando uma mobilidade mais inteligente nas cidades? E as cidades estão preparadas já para receber essa complexidade de novos modais? Por que surgem novas formas de transporte? É sempre por deficiência do transporte público, né? Por que surgiram décadas atrás, nas cidades do Rio de Janeiro principalmente, os transportes chamados ilegais, alternativos, qualquer coisa que você queira chamar, piratas?
né? Por quê? Porque era um gap que se deixava pela falta de regularidade, oferta, abrangência, que a gente fala, né? A capilaridade do transporte que não chega nos pontos da região metropolitana, todas as regiões metropolitanas. Então, com isso, surgiram, ao longo dos anos, outras formas. A micromobilidade hoje está se tornando importante aí, por uma parcela pequena, porque é outra coisa que as pessoas falam assim, a bicicleta e a moto é uma solução, ela é uma solução limitada, né? Dentro da matriz urbana de transporte, ela representa hoje, em São Paulo, 3%, 4% no máximo. Por quê? Porque tem limitações, inclusive físicas, né, das pessoas. Não é todo mundo que fala assim, a bicicleta, eu vou fazer o maior sistema de ciclovias da América Latina, do mundo, vou colocar bicicletário. Tá bom, mas nem todas as pessoas conseguem se locomover de bicicleta. A bicicleta tem a limitação e também ela não pode ser de longa distância, ela é para ligações, para complementar, para fazer. Então, tudo isso é uma situação que a gente vai bater sempre na mesma tecla. Por quê? Transporte público de massa. Quando se fala transporte de alta capacidade, está se falando em trem e metrô. Você não pode falar de outra coisa. Aí você começa a conversar sobre complementar isso, alimentar, aí vem todos os outros modos de transporte para você fazer a estrutura da cidade. Aí, hoje, nós estamos fazendo um incentivo, né? Isso aí tudo que está acontecendo hoje é um incentivo. Nós estamos hoje no Brasil vivendo um problema de saúde pública nas cidades brasileiras com os acidentes, por exemplo, de motos. Eu fiz uma matéria recente, até escrevi um artigo importante sobre isso, com números, mostrando como se sobrecarrega hoje o Sistema Único de Saúde, o número de mortes de pessoas. São Paulo e Rio de Janeiro, hoje, por dia, são 30, 40 acidentes por dia, com mortes diárias. Ou seja, por que isso? Porque nós estamos indevidamente fazendo o papel de transporte público por esse tipo de veículo. Então, nós não temos integração, não temos integração física e tarifária, nós temos hoje problema de governança, problemas de financiamento do transporte, problema de operação do transporte, que a gente pode desenvolver sobre isso. A parte toda que eu gostaria até de depois falar sobre governança, né? A autoridade metropolitana, como é que a gente pode organizar isso, inclusive colocando veículos elétricos. Isso aí não é o cerne da questão. Bom, acho que, ainda que a gente venha observando uma queda no número de passageiros de transporte público significativa, né? A gente já observava essa queda antes da pandemia, com a pandemia essa queda foi ainda maior, até hoje poucas cidades, de fato, conseguiram resgatar o número de passageiros. O ônibus ainda é a principal forma como as pessoas se deslocam na cidade, né? Então, acho que isso faz dos ônibus, inclusive enquanto um sistema que precisa estar integrado com o metro ferroviário, um sistema que oferece capilaridade, eu imagino assim, um elemento fundamental para onde deve haver o investimento. E acho que o ônibus elétrico, ele oferece uma oportunidade grande de melhora no sistema, né? Primeiro porque melhora a qualidade da viagem para os passageiros, né? Então, é um ônibus que não tem, que tem menos ruído, é um ônibus mais confortável, é um ônibus mais confortável para o motorista também. Então, tem uma qualidade ali que é importante, da tecnologia em si. Então, além disso, oferece a gente está passando por um processo, então, de substituição de frota. Então, são frotas novas, né? São frotas que já vêm mais adequadas, com outras tecnologias embarcadas que também podem colaborar com outras questões, por exemplo, como a questão de segurança, com a questão de gestão de dados. Então, a gente tem aqui um veículo novo e um veículo que abre aí uma série de possibilidades de melhorar essa experiência da viagem. Mas eu vejo a substituição da frota de ônibus para os elétricos, acima de tudo, para além da questão tecnológica do veículo em si, como uma grande oportunidade de mudar o modelo regulatório do setor, né? Então, a gente precisa sair, por exemplo, dos modelos de contrato 20 anos, renovável por mais 20 anos, né? No qual o poder público muitas vezes fica refém, né, de uma operação que nem sempre
boa, eficiente, que tem poucos mecanismos de fiscalização, de punição, né, que tem poucas aberturas para promover mudanças. Então, a gente precisa, exatamente porque é um veículo mais caro, né, a gente fala um veículo 3 vezes mais caro do que o ônibus a diesel, a gente precisa de um novo modelo de financiamento para esse veículo, novos atores entram no setor, a gente tem o setor elétrico entrando também, eventualmente começa a quebrar a concessão em gestão, frota, garagem, operação, isso também pode dar, se bem gerido e, enfim, bem integrado por parte do poder público, pode alavancar a capacidade do poder público, né, de controle, de planejamento. Então, acho que a entrada é uma entrada de uma nova tecnologia que nos abre a oportunidade de discutir a governança, de discutir os contratos, os tempos de contratos, as responsabilidades, os papéis e responsabilidades do poder concedente e dos diversos concessionários envolvidos. E aí é que eu acho que a gente, então, tem uma grande oportunidade, né? Porque não adianta você ter um super veículo novo, melhor, se, na verdade, ele ainda está operando, né, de forma absolutamente ineficiente e se também continua congestionado. Então, a partir disso, também precisamos de um poder público que consiga definir melhor faixas exclusivas para esse ônibus, a integração tarifária, a integração física, a integração operacional, a integração institucional com o metro ferroviário. Então, eu vejo atualmente a eletrificação do ônibus como uma oportunidade de repensarmos o setor de ônibus no país, nas cidades e no país. Precisamos de um financiamento, né, para investimento capital significativo, mas já entendemos que, no longo prazo, o custo de manutenção de operação é mais baixo. Então, quer dizer, tem uma conta aí que ela começa a ser interessante, né, e que oferece uma possibilidade da gente ter um poder público mais envolvido e mais protagonista no desenho desse setor. Então, acho que é sair, de fato, de uma operação atualmente refém, né, e repensar essa operação de forma integrada, fazendo com que a gente consiga oferecer um sistema de qualidade para a população. Então, é a tecnologia como uma brecha, como uma oportunidade de mudar o setor. Clarice, você acabou de entrar num ponto, adiantando uma pergunta, inclusive, que eu tinha aqui já, que era sobre os atrativos que um veículo, que um ônibus elétrico poderia oferecer para o usuário, comparado a um veículo a diesel, a combustão. E como que esse veículo poderia tornar mais atrativo para o usuário utilizar o sistema público de transporte. Recentemente saiu uma pesquisa que apontava que houve uma queda de 2% no número de usuários do metrô aqui de Brasília, e isso era uma realidade do Brasil todo, assim, né? As pessoas estão utilizando menos, pós-pandemia, o transporte público. Eu queria que vocês agora entrassem nesse ponto que vocês levantaram, que é da governança, da gestão. Como que a gente pode aproveitar esse momento para rever contratos, para quando tiver novas licitações, a gente pensar em novos modelos para tornar esse sistema eletrificado mais interessante também para o empresário que vai investir, né? Eu vejo isso um pouco ainda mais macro, quando a gente fala que a mobilidade urbana ela tem aqueles 3 pontos que eu citei, né? Problema de governança, problema de financiamento e o problema de operação. A governança ela tem que evoluir muito ainda no Brasil, independentemente desses contratos, mas sim no planejamento, na estruturação dos modelos nas cidades, que a gente chama, que a gente vem trabalhando. Você vê, desde eu comecei a trabalhar nisso aqui no Brasil, em 2007, no Rio de Janeiro, se tentou implantar a autoridade metropolitana única dos municípios. São 22 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso acontece em cidades na Europa, na Ásia, cidades menores, regiões metropolitanas menores, outras grandes. Eu estudei muito de Barcelona, que apesar de ser pequena, mas é um modelo que funciona muito bem. E nós trouxemos aqui alguns conhecimentos para cá. Só que você começa a entender que, politicamente, né, o primeiro entrave é político.
São 22 municípios dentro de uma região metropolitana para você trabalhar isso politicamente, né? Para você planejar, fazer toda a política tarifária, integração. Hoje nós estamos com um problema desse no Rio de Janeiro. Na hora de que você começa a falar assim, bom, o meu BRT já vai passar para a região metropolitana. Como se faz isso? Fisicamente não tem problema nenhum. O problema é tarifariamente, é o modelo, todos os contratos, são outros operadores. Quer dizer, tudo isso passa por essa figura. Quando você começa a ter uma visão macro do transporte, para entender os corredores, estudar origem e destino, ter realmente um plano de desenvolvimento importante para a cidade, saber onde estão os passageiros. Isso você está falando da perda de passageiros depois da pandemia, aconteceu muito por causa de qualidade do transporte, falta de regularidade, oferta, péssimo serviço prestado, e depois também veio o problema da pandemia, que as pessoas começaram a querer se proteger e, acima de tudo isso, problema tarifário. Hoje, no Rio de Janeiro, você vai, em São Paulo também acontece isso, um trajeto, vamos dizer, de 15 quilômetros, 4 pessoas entram num aplicativo, pagam mais barato do que o transporte público, o metrô, por exemplo, que custa R$ 7,90, e ela vai de porta a porta. Né? No transporte público eu tenho que andar, tenho que entrar na estação, esperar o tempo. E não, eles chamam um aplicativo, 4 pessoas, sai mais barato do que o transporte público. Isso aí congestiona. Quais são os malefícios disso? Tudo que você está vendo acontecer, congestionamentos, insegurança, estresse, emissões, tempo perdido, prejudicando toda a sociedade como um todo. Quer dizer, então, você tem que ter esse modelo também baseado no financiamento do transporte público, que aí vem a figura do subsídio, que é outro problema. Aí todo mundo vem falar hoje em tarifa zero, como se fosse uma solução. Tarifa zero é muito bonito no discurso. Tarifa zero na implantação, isso não é assim, né? Tanto que você é só estudar. Nós estamos hoje com um laboratório lá na FGV estudando isso, e nós entendemos muito bem esse processo do tamanho do município, da fonte de financiamento, como se sustenta uma tarifa. Então você não tem que pensar em tarifa zero nesse primeiro momento. Você tem que primeiro baixar o custo do transporte tarifariamente, para dar acessibilidade, universalidade para as pessoas poderem utilizar o sistema de transporte, indo de A até B, usando quantos modos de transporte forem necessários, com uma única tarifa. Isso seria um avanço monstruoso, independentemente de qualquer forma de que esteja lá, se é ônibus elétrico, é importante, tudo, mas antes disso eu tenho que ter um modelo disso. Não sei se você concorda com isso. Bom, acho que partindo assim do macro, né, a gente tem um marco regulatório no país robusto, né, como muitos dos nossos marcos regulatórios, né, com a Política Nacional da Mobilidade Urbana. Atualmente, a gente tem 2 projetos importantes, né, a PEC 23, 2025, em discussão para a instituição do Sistema Único de Mobilidade. Inclusive, eu acho que está para ser votada essa semana na Câmara. Tem o marco regulatório do transporte público também em discussão, olhando especificamente para o transporte público. E são instrumentos que têm no cerne da sua discussão a questão do financiamento. Quer dizer, a questão da governança, naturalmente, mas a questão do financiamento. Acho que o financiamento é, de fato, o grande tema, né, da atualidade no transporte, tanto o investimento capital, né, para compra de frotas, para, enfim, obras, quanto o investimento na operação. Né? A gente, então, precisa olhar para essa temática, e é interessante que a pandemia ela foi um ponto de inflexão para a gente nessa temática, porque até então a discussão sobre subsídio ela era quase pecaminosa, né, no campo da mobilidade. Falava-se de subsídio, o subsídio no metro ferroviário, enfim, mas não tinha a questão dos ônibus, é sempre o modelo do usuário pagante, e não podia se falar em subsídio, né? E aí a pandemia ela abre essa porta para essa discussão. E aí agora tem uma demanda, né, grande de diversos setores
envolvidos na temática sobre a importância da gente tratar do subsídio e da gente reverter esse processo no qual o usuário é o principal responsável pelo pagamento desse sistema, né? Então, principalmente quando a gente vê que o sistema está perdendo o usuário, né? A gente precisa diversificar as fontes. Acho que tem uma série de discussões interessantes, inclusive dentro da discussão do movimento Tarifa Zero, né, são 160 municípios, mais de 160 municípios atualmente estão implementando a Tarifa Zero Universal e vários municípios com modelos parciais, né, de gratuidade. E dentro dessa discussão existe um debate significativo que é o papel das empresas, né? Uma taxa que as empresas poderiam estar pagando, um modelo na verdade, a reforma do Vale Transporte, da lei do Vale Transporte, né? A lei do Vale Transporte ela já está desatualizada, ela não dá mais conta, né, do que a gente precisa. Então, a reforma do Vale Transporte poderia gerar um recurso significativo no âmbito municipal, no âmbito federal, dependendo de como fosse feita, alavancando um recurso do setor privado. Né? Temos aí a discussão da integração com mecanismos de captura de mais-valia, subsídio cruzado com pedágios urbanos, com municipalização de CID, com políticas de estacionamento que poderiam também gerar recurso, apesar de que no caso do estacionamento é um recurso que, pelo que a gente vê em ordem de grandeza, provavelmente é mais facilmente aplicado em infraestrutura cicloviária, em calçadas, então tem uma outra escala. Mas, para falar disso tudo, a gente precisa ter fundos dedicados de mobilidade, né? Então, o projeto, a PEC 23/2025, fala de fundos, né? Então, fundos municipais, fundos estaduais, fundos federais dedicados à mobilidade, né? Onde a gente vê, de fato, todas as diversas fontes alimentando esse fundo, e esse fundo é de onde a gente consegue carimbar o recurso. Então, acho que esse é um debate fundamental e que ajuda a colocar o debate sobre a política tarifária e a gratuidade, seja ela tarifa zero universal ou gratuidade focalizada, fora de um campo estritamente contábil, né? Porque eu acho que a gente tem que, de fato, avançar na discussão da tarifa enquanto uma estratégia fundamental de justiça urbana, né? Eu acabei de fazer um estudo significativo no Rio de Janeiro, na região metropolitana, ouvindo mulheres da Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense, e um dos principais motivos para a migração para moto por aplicativo é o custo do transporte. Porque se 4 pessoas elas conseguem baratear o preço de um carro por aplicativo, a moto por aplicativo é mais barata, né? Então, elas optam por um meio mais inseguro, né? Também por uma questão relacionada com custo. Então, acho que tem uma questão aí muito, e novamente, assim, ética e política que precisa acontecer no campo do financiamento, né, que pode nos ajudar a fazer esse investimento significativo. Só para complementar, fora o tema do financiamento, a gente precisa também, obviamente, ter a questão da integração com o planejamento urbano, né, que foi dito aqui. E aí é fundamental a gente conseguir oferecer um sistema que seja menos fragmentado para a população, né? Então, a gente fala de regiões metropolitanas extremamente periferizadas. A cidade de 15 minutos, ela não é a cidade latino-americana, menos ainda a cidade brasileira. A gente vive aqui a cidade de 2, de 3 horas, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que esse deslocamento seja menos fragmentado, né? Tanto no urbano, de fato, no resto do chão, a gente está falando aqui da integração do planejamento de transporte com o uso do solo, quanto na integração entre os modais. A gente entrou agora num ponto que é muito sensível, que é a questão do financiamento. Clarice trouxe aqui um ponto interessante de que um ônibus elétrico ele custa hoje 3 vezes mais. Porém, a longo prazo, médio e longo prazo, essa conta pode ser revertida por conta da manutenção de um veículo elétrico ser mais atrativo do que um veículo a combustão. Existe, não sei se existe algum estudo, algum levantamento que aponta ali um
um ponto-chave de virada onde esse investimento se faz interessante para começar a trazer veículos elétricos para a nossa frota? Cada investidor que entra nisso, eles estudam isso. Realmente, como a gente fala lá, tem aquele termo em inglês, né, que é o CAPEX e OPEX, ou seja, o investimento inicial é alto, porém o custo econômico diluído dentro do ciclo de vida, né, que é o fluxo de caixa de manutenção, ele na hora de fazer a modelagem financeira, ele vai chegar à conclusão que o custo anual uniforme dele é mais compensador do que o modelo atual. Porém, o investimento é alto. Então, o que acontece? Esses investidores, esses operadores, precisam cada vez mais ficar não dependentes da tarifa de transporte. Esse que é o grande problema. A tarifa não cobre os custos de transporte. Então, aí, como a gente fala toda hora, a figura do subsídio, né? Hoje, isso acontece no mundo inteiro, isso não é aqui não. O Brasil já subsidia os seus sistemas metroferroviários há décadas, há 40 anos. O único sistema no Brasil hoje que depende de tarifa e está sofrendo muito e tem uma parcela só subsidiada é o metrô do Rio de Janeiro e o trem de subúrbio do Rio de Janeiro, que está um lá quebrado e o outro ainda consegue sobreviver, mas lutando para ser subsidiado. É o único que vive de tarifa. Mesmo assim, ele, quando pegou a concessão, ele não investiu no sistema, porque o sistema estava pronto, então não houve o custo de investimento, ele consegue só manter com a tarifa a operação. Qualquer outro sistema hoje, ele é subsidiado, né? O metrô de Brasília, o metrô do Recife, que é federal, Belo Horizonte, todos os sistemas, São Paulo, quando não é do Estado, é parceria público-privada, que também tem dinheiro público, né? Então, tudo isso é sair da dependência da tarifa. Os ônibus hoje estão avançando demais no país na figura do subsídio. Praticamente todas as grandes capitais subsidiam o sistema, porque ele não para de pé, não para de pé. Então, hoje tem modelos de quilometragem, vários tipos de modelagem. Então, e essa conta que você está falando, ela é uma conta individualizada, dependendo do volume, dependendo do tipo de projeto. Mas, certamente, em termos de modelagem financeira, ela vai comprovar a viabilidade econômica do modelo elétrico, desde que você tenha uma infraestrutura de recarga, né, que hoje é uma deficiência. Hoje nós não estamos avançando tanto em ônibus por causa disso. Ainda os números não são bacanas, são animadores, mas ainda é incipiente, né? Precisamos evoluir mais nas capitais com toda essa regulação, com tudo isso aí. Então, eu acho que essa conta aí é uma conta que depende muito de cada... Mas certamente vai ter viabilidade econômica e financeira. Eu queria complementar, que eu acho que tem uma reflexão interessante que a gente tem começado a fazer no setor também, que o Brasil já foi o principal produtor e exportador de ônibus na América Latina, né? E a gente, obviamente, perdeu esse lugar. Quando a gente olha agora para Chile, para Colômbia, né, onde a gente vê as maiores frotas de ônibus elétricos da América Latina, são ônibus chineses. Ao mesmo tempo, a gente vê um movimento do governo federal de investimento no parque tecnológico, na indústria, para mudar para o seu parque tecnológico verde, né? Então, o Brasil tem, ao mesmo tempo, uma frota de 107 mil ônibus urbanos nas cidades e regiões metropolitanas do Brasil, né? É a frota doméstica. Então, é um mercado doméstico significativo, né? Se a gente consegue ter uma visão de curto, médio e longo prazo, olhando para um processo de transição, de substituição dessa frota ao longo do tempo para veículos elétricos, é um grande investimento que pode ser feito para ajudar a reposicionar o país, né, do ponto de vista industrial, ao mesmo tempo que colabora para a melhoria do serviço, né, e principalmente
quando é não somente a substituição do veículo, como eu falei, mas como essa substituição do veículo viabiliza uma revisão do sistema como um todo, do serviço ofertado como um todo, a gente consegue aí também, né, melhorar o sistema de transporte. Então, eu acho que tem uma dobradinha, né, tem um processo de encontro, de match, né, entre a indústria e a demanda que a gente precisa desenhar um pouco melhor. A gente já vê empresas chinesas entrando, né, no Brasil, mas como é que esse parque tecnológico é, de fato, um parque que atrai investimento para fortalecer a indústria local? Acho que tem aí uma oportunidade. O Ministério do Desenvolvimento da Indústria, né, já está avançando com um marco legal, inclusive para definir conteúdos mínimos necessários para considerar a produção local. O próprio BNDES, né, que também define um percentual mínimo que precisa ser... a gente não vai produzir bateria nem célula, né, mas como é que a gente consegue avançar com o nosso parque aqui para que a produção seja considerada local e tenha investimento do BNDES. Então, acho que tem aí um processo de triangulação interessante, né, e que serve também como um indicativo para quem quer investir no setor. Na visão de vocês, a eletrificação do transporte público pode ser o caminho mais rápido para melhorar a mobilidade urbana no Brasil? A eletrificação do transporte público hoje é o caminho mais rápido, mais fácil para se melhorar a mobilidade urbana no Brasil? Não, isso independe, né? Porque tudo que nós falamos, hoje o sistema... aí eu vou bater numa outra tecla, aí de novo, eu vou ficar batendo numa mesma tecla, que é investimento em transporte público, né? Nós não temos mais capacidade, né? O Brasil perdeu a capacidade de investir nas cidades muitos e muitos anos, né? Então isso, se você olhar e fizer o levantamento, se você pegar, quer ver, tem um número que até é colossal na área de cargas, por exemplo, fazer uma analogia. Se você vê assim, o Brasil hoje tem o mesmo problema que tem nas cidades de não ter transporte urbano, mobilidade, ele tem na logística, né? Então, a logística de transporte do Brasil hoje, ela está 25 anos atrasadas em relação ao mundo. Então, estudos de economistas, até nós lá na FGV fizemos, que estimam que o Brasil teria que investir de 3 a 4,5% do PIB anualmente, ininterruptamente, por 25 anos, para se igualar ao nível mundial e se tornar competitivo internacionalmente para a sua grande potencialidade de economia, né? Então, hoje nós investimos 0,32% do PIB no transporte de carga, né? Por quê? Não tem capacidade. Então, hoje nós estamos perdendo a oportunidade, aquela história, todo mundo sabe, da porteira para dentro, o Brasil é altamente competitivo, é um dos maiores produtores do agronegócio do mundo, mas da porteira para fora não consegue escoar, o seu custo logístico hoje chega a 18% do PIB. Então, quer dizer, você está numa situação sem competitividade internacional, podíamos ser muito maiores. Agora, trazendo para o lado urbano, é mais ou menos a mesma coisa. Teríamos que gastar capitais, dinheiros, investimentos que não temos nem planejamento, capacidade fiscal dos estados, porque seria o responsável para isso, para investir em trem e metrô, principalmente metrô, nos próximos 20 anos. São Paulo está avançando muito, ainda é muito pouco. São Paulo hoje tem 104 quilômetros de metrô, com a linha 6 agora sendo inaugurada, mais 13, mais isso aqui, vai ter 120 daqui a alguns anos, e você, no planejamento de 2030, você vai ter 150, se tiver, entendeu? Então, quer dizer, são coisas que no Rio de Janeiro não se constrói 1 quilômetro de metrô desde 2016. Então, se você fizer esse planejamento para o resto, é espaço para quê? Para sistema viário saturado, para congestionamento, para má qualidade de vida, para tudo isso que nós estamos vivendo. Mais ou menos por aí, simples assim. O BNDES está elaborando agora, está finalizando um estudo que faz uma estimativa do que é preciso em termos de infraestrutura, né, de transporte. Eles incluem ali de média e alta capacidade. Então, inclui metro ferroviário, VLT, inclui BRTs também. E aí eles estimam 600 bilhões de reais
em 194 projetos, se não me engano. Acho que eles estão refinando exatamente o número de projetos, tem um processo de priorização acontecendo, mas isso olhando para 21 regiões metropolitanas no Brasil. Isso dá, enfim, 600 bilhões, é impossível a gente garantir que esse recurso seja todo local. Obviamente, a gente precisa do capital privado. Isso. Então, no momento, é um portfólio de projetos iniciais que estão sendo feitos, mas não são projetos que já estão prontos, enfim, para serem executados, né? Mas tem um olhar aí do que seria bancável, né? Do ponto de vista do projeto. E aí, para isso, a gente precisa de investimento de capital privado, a gente precisa dos grandes bancos, né? Os financiadores e de recurso, obviamente, de governo. Então, é um grande investimento, é um investimento de longo prazo, é isso, não tem nem projeto pronto. E a gente tem uma urgência hoje. Hoje, ainda, a maior parte da população está no ônibus, mas está saindo a cada dia mais. Como é que hoje a gente consegue estancar esse processo de evasão, de migração modal? Como é que hoje a gente consegue estancar esse processo de migração para um modo que é mais inseguro, mais poluente, que causa o endividamento da população, que é o Uber Moto? Então, acho que tem uma preocupação importante da gente olhar o sistema de transporte público no momento, por ônibus, como uma forma de fato, melhorar significativamente esse sistema, garantir que ele esteja bem integrado e garantir que a gente consiga manter a população e eventualmente, atrair quem saiu recentemente, né? Ou quem já saiu do sistema. Então, acho que sim, a eletrificação por ônibus. A gente fez um estudo no ITDP, olhando para essas 21 regiões metropolitanas que o BNDES tem como escopo, e a gente tem aí já 14 mil ônibus que seriam passíveis de serem substituídos no curto prazo, um ônibus por um. Então não é nem, porque em alguns dos cálculos não é um por um, né? Porque aí depende de questões de topografia, de autonomia e etc. Então, no caso, um por um sistema operacional que não precisa ser modificado, as frotas mais antigas, ônibus Euro 3, então os que já estão prontos para serem alterados, contratos que estão prontos para serem renovados, 14 mil ônibus a gente poderia trocar nos próximos anos, no curto prazo. Né? Então, como é que a gente consegue ter esse olhar, ter esse faseamento e entender que a gente consegue sim, enquanto low-hanging fruit, um termo em inglês, que eu adoro, né? Que é aquela fruta que está ali próxima, que a gente consegue mudar. Então, acho que o ônibus é uma forma fundamental da gente mudar o hoje e continuar investindo no futuro, claro. E o ônibus faz parte disso, mas não somente. Então, acho sim que esse é um investimento que precisa acontecer, a indústria precisa estar preparada, o poder público municipal precisa estar preparado, o poder público federal precisa chegar junto, a gente precisa de infraestrutura de recarga, a gente tem os novos atores do setor elétrico, né, mas é um investimento que precisa acontecer com afinco, porque as plataformas elas vão predar o máximo possível do transporte público. Então, a gente precisa garantir que esse processo seja estancado. Então, complementando o seguinte, a importância do ônibus é muito grande, porque ele que faz a capilaridade. Né? Então, eu posso, em qualquer lugar do mundo que eu tenho extensas redes de metrô, de trens, mas a capilaridade ela é feita assim como o caminhão. Né? Se critica no Brasil o caminhão é fundamental, porque eu careço de ferrovias, hidrovias, sim. Mas o caminhão hoje, indevidamente, é a mesma coisa, tem analogia. O caminhão hoje faz indevidamente o papel da ferrovia, porque ele percorre 1.500, 2.000 quilômetros. Né? Então, ele não deveria estar nesse papel, mas ele é fundamental. Quanto ao ônibus, você tem uma ideia, nos 5.570 municípios no Brasil, cerca de quase a metade, certo? Vamos arredondar para metade, não tem um sistema de transporte organizado, não tem ônibus. Eu já fiz estudos em municípios que a gente vai implantar um sistema de ônibus para tentar trazer pessoas que dependem do a pé, dependem de carona, dependem
para levar num colégio, levar numa unidade pública de atendimento, né? Então isso aí é gravíssimo. A potencialidade em termos de transporte público no Brasil é um absurdo. E dos sistemas organizados que existem, se é que se pode chamar todos organizados, têm deficiências muito grandes, são monopolizados, são mal subsidiados, são caros tarifariamente, não tem qualidade de oferta, não tem regularidade. Quer dizer, então o Brasil enfrenta isso nos seus municípios. Não estou falando das grandes cidades, não. Isso é transporte público, pô. Eu quero retornar agora a um ponto que já foi falado aqui, que é o marco regulatório. Na visão de vocês, o que precisa avançar ainda em termos de política pública, em barreira regulatória, para acelerar essa integração entre tecnologia, eletrificação e mobilidade urbana no nosso país? Acho que a gente já mencionou aqui, né? A gente tem alguns instrumentos importantes sendo discutidos do ponto de vista de marco regulatório que definem governança, que definem financiamento, que definem regulamentação, né, da política nacional. Acho que tem uma questão importante que é de capacidade técnica, né, para além da capacidade institucional, que é uma discussão sobre governança, mas capacidade técnica dos municípios. A gente fica sempre falando de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, mas é isso, são 5.700, ou 5.000, enfim, nem sei exatamente, 5.570 municípios, muitos, né, alguns têm concessões, alguns têm permissões de transporte, alguns nem isso. Então, contratos completamente fragmentados, contratos longos, monopolizados. Então, acho que tem uma discussão muito importante, institucional e técnica também, desses municípios. A gente está falando de regiões metropolitanas, onde acontece a maior parte dos deslocamentos, que às vezes tem 15, 20 municípios, né? Cada município tem um sistema diferente. Como é que a gente consegue garantir, né, essa integração institucional entre esses diversos municípios? Por isso a autoridade metropolitana, né, ela tem um papel tão fundamental, esse olhar. O mesmo a gente fica dando exemplo do Rio, porque carioca é horrível, né? A gente só vive falando de Rio, mas enfim. O Rio, que aí tem o metrô, tem o trem, tem a barca, aí o cartão de transporte público de ônibus não funciona nos outros sistemas. É uma loucura, é um processo de fragmentação que, de fato, haja resistência por parte do passageiro para viver isso continuamente, né? É muito complicado, é um processo oneroso, é um processo exaustivo, né? Essa pesquisa que eu fiz com grupos focais de mulheres da Baixada Fluminense, né, o léxico que elas usam sobre o transporte público, que é o transporte público intermunicipal, porque elas estão fazendo deslocamento ali para a Zona Sul, para o centro do Rio, vindo dos municípios de fora, o léxico que elas usam é exaustão, caos, estresse, ansiedade diária. Diariamente, será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar a tempo? Medo, assédio, insegurança. Então, assim, a gente tem uma complexidade, né, que, de fato, é preciso ter um foco muito grande na capacidade institucional e técnica para colaborar com os municípios e para fazer com que esses municípios consigam dialogar entre si e garantir esse deslocamento, né, de quem, às vezes, tem que ultrapassar 1 ou 2 municípios por dia, né, para fazer o seu deslocamento básico. São mulheres que falam, eu tenho que acordar às 4 da manhã. Acordar às 4 da manhã todo dia para ir trabalhar. Isso não deveria ser naturalizado, né? Então, a gente naturaliza um processo de precariedade no transporte que é muito, muito sério. E acho que o que acontece hoje é que aí o poder público, principalmente municipal, fica enlouquecido tentando regular as plataformas, porque é para regular a precariedade, né? E aí isso também tira o foco de onde deveria estar acontecendo, de fato, o grande investimento, que é o investimento em planejamento, é o investimento em governança, é o investimento em financiamento, é o investimento em desenho de bons projetos, né? É o investimento em bons contratos para a gente conseguir não se tornar refém de sistemas precários, né? Então, acho que eu tenho estado muito, assim, até emocionada com essa questão da precariedade da vida. Eu acho que, em função
pesquisas recentes que a gente tem feito, porque quando a gente conversa com quem se desloca diariamente com uma sensação de ansiedade, com quem adoece diariamente em função do transporte público, isso gera um incômodo muito grande em quem está aqui discutindo política pública, né? E eu acho que é só incomodado que a gente, de fato, consegue impulsionar a mudança. Então, eu queria que todo mundo do poder público e do poder privado e dos financiadores estivesse profundamente incomodado com a precariedade do serviço de transporte público. Nós fizemos lá na FGV Transportes, fazemos anualmente uma pesquisa que também tem a ver com a dela, que chama IQMU, Índice de Qualidade da Mobilidade Urbana. A gente usa preceitos de inteligência artificial, faz coleta presencial. Nós fizemos agora a última, no início do ano, em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estamos agora com chance de fazer em 6 capitais. Isso depende de financiamento também para a gente fazer, mas fizemos. Só para os senhores terem uma ideia, ali são 20 quesitos que você pergunta para as pessoas: custo, qualidade, estresse, segurança, e várias coisas que vai se trabalhando em inteligência artificial lá, tal, e dá uma nota final de 0 a 10. 0 a 10. São Paulo foi a melhor classificação. São Paulo, 5,1. Rio de Janeiro, 4,8. E Belo Horizonte, 4,3. Então, nós estamos falando em 5. Isso refletindo tudo que você possa imaginar. Por quê? Tudo que nós falamos aqui hoje está dentro dessa situação. Por quê? Porque o sujeito ali coloca a qualidade, o medo, a insatisfação, o risco que ele corre, a hora que ele acorda, o tempo que ele perde, o que ele deixa de fazer, quanto que ele gasta, quanto pesa no bolso dele, quanto custa isso para a sociedade, para nós próprios que sustentamos o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é uma situação que são investimentos. Você pega o metrô de São Paulo, ele faz um balanço social todo ano no seu relatório público. É só chegar lá, pega o relatório de atividade do metrô de São Paulo, ele faz um balanço socioeconômico mensurando situações imensuráveis. Seria o tempo do ser humano. Ele fala assim: olha, se o metrô não existisse, quanto que custa para a sociedade, o que o metrô proporciona para a sociedade? Dá 11 bilhões de reais por ano, simplesmente pela existência do metrô, com economia de tempo de viagem, redução de acidentes nas vias, tirando ônibus de circulação, menos emissões de poluentes, menos manutenção de vias públicas. Tudo isso é quantificado monetariamente, inclusive a vida humana, e inclusive o tempo de viagem, só para dar uma ideia. Então, você pega a série histórica do metrô de São Paulo, aquilo já pagou o metrô há muitos anos. Então, quando o ente público, o governo, ou qualquer governo vai investir em transporte público, a conta dele não é na tarifa, a conta dele é nos benefícios socioeconômicos e ambientais, para pagar o investimento, que é o retorno para a sociedade. Mas para isso tem que convencer a sociedade, não, instruir a sociedade, educação, para as pessoas entenderem que aquilo não é subsídio, eu não estou bancando a iniciativa privada, não estou fazendo nada, não é gasto, eu estou investindo para ter benefícios. Assim como se faz na educação, na saúde e outras coisas do mundo. Voltando para a questão da eletrificação do sistema, o Marcos adiantou aqui um gargalo que a gente observa, que é a questão dos pontos de recarga. E aí, enfim, tanto para o carro particular, ou então para veículos do transporte público. Como que as cidades devem planejar a expansão dessa rede de recarga? E, na visão de vocês, quem deve financiar essa expansão? Iniciativa pública, o poder público, um modelo misto? Como que vocês enxergam? Eu não vejo dessa forma esse investimento, ser um investimento público assim, dessa maneira. Eu acho que o investimento público disso teria que ser, por exemplo, se eu tenho dentro do financiamento do subsídio dos ônibus elétricos, eu posso entrar dentro do subsídio, que tem 3 tipos de subsídio, né? O subsídio de capital, subsídio operacional e subsídio tarifário. Né? Então, dentro do subsídio de capital, eu posso prever
dentro do contexto geral, na substituição da frota. Agora, todas as outras recargas são eminentemente privadas. Eu não vou financiar no seu prédio lá o sistema de recarga para você ter o veículo. Eu posso ter linhas de financiamento, eu posso ter várias situações. Eu sou completamente contrário a qualquer investimento público que não seja em transporte público, que beneficie a sociedade. Eu acho que, principalmente para a infraestrutura de transporte público, eu acho que carga pode haver uma dobradinha significativa, né, para uma infraestrutura de recarga. A gente precisa ter, naturalmente, o poder público comandando esse processo, né? Não à toa, quando a gente vê qual é o país que, de fato, está avançando significativamente com essa agenda, é a China, né? Mas aí tem um investimento massivo do governo, né, do governo nacional, inclusive na sua indústria, na dobradinha com a indústria, né, e aí a infraestrutura de recarga, ela, de fato, ela é feita. Acho que um tema super importante na discussão sobre a infraestrutura de recarga é sobre como a definição de onde a infraestrutura de recarga entra, o investimento que precisa ser feito, como que ele pode viabilizar uma transição justa do sistema. E eu acho que esse é um ponto importante da gente considerar, né? Os municípios, eles fazem as suas substituições de frota, mas eles não vão conseguir substituir a frota plenamente. Então, vamos dizer, São Paulo, 14 mil ônibus, se não me engano, né? 14 mil ônibus, veículos, né? Essa substituição ela é gradual. Rio de Janeiro, 4.500 ônibus, é uma substituição gradual. Por onde é que você começa? Vai começar pelas áreas centrais e ricas, que não é onde está a maior parte da população que utiliza o sistema, não é a maior parte da população que passa horas no sistema ou no ponto de ônibus respirando mais ar poluente, material particulado sendo emitido, né? Então, não. Agora, quando você começa a mapear como que você distribui essa frota de forma faseada, de modo justo, você também esbarra em várias regiões que não têm uma capacidade de abastecimento elétrico necessariamente instalada, né? Que já sofre picos, né? Mesmo sem as garagens. Então, como é que você consegue investir em garagens? Como é que você consegue investir numa infraestrutura de recarga de oportunidade ao longo dos corredores? Qual é o modelo que você precisa fazer? Como é que você traz o setor elétrico para fazer esse investimento? Então, fazendo uma dobradinha para que seja um investimento que esteja também para além das garagens em si, né? Que a gente precisa fazer investimentos que façam com que as cidades sejam mais resilientes de um modo geral. Então, tem que ser investimentos inteligentes. Eu acho que o setor elétrico é muito importante nessa discussão. Então, acho que, mais uma vez, é um grande desafio e eu também não queria que a gente saísse daqui com a sensação de que o desafio é tão grande que é impossível mudar um setor, que eu acho que é possível mudar o setor. E o nosso papel é identificar as brechas, né? Então, eu acredito que a eletrificação dos ônibus nos oferece uma brecha, né, para mudar esse setor, para discutir esse investimento. Eu acho que o investimento que o BNDES está fazendo no portfólio de projetos também nos oferece uma brecha, né, de identificar esse projeto de longo prazo, identificar a oportunidade do hoje conectada com o futuro, que é algo que a gente não tem muito bem mapeado ainda, né? Então, acho que a infraestrutura de recarga, ela nos dá também uma brecha para discutir transição justa, né? E não podemos esquecer que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, no continente mais desigual, né? E o sistema de transporte público, ele pode colaborar para a gente lidar com essa desigualdade. Perfeito. A gente está encaminhando aqui agora para o nosso final do painel e eu queria deixar aqui um questionamento para vocês. A gente falou sobre várias possibilidades que a eletrificação traz para o transporte público, mas na visão de cada um de vocês, se cada um de vocês pudesse opinar e recomendar uma única medida concreta, seja uma política, seja um investimento ou uma mudança regulatória, o que o poder público deveria implementar imediatamente para permitir essa aceleração da eletrificação das frotas nas cidades, nas grandes cidades? Eu iria mais do que isso, né?
eu acho que eu não focaria só na eletrificação, né? Eu acho que nós temos que entender o poder público, os poderes públicos estaduais, municipais, né, que são responsáveis diretamente por essa dinâmica onde vivem as pessoas, investir um olhar sistêmico que possa organizar todas as regiões metropolitanas para entender o que cada uma precisa ser feito. Já que não há recursos suficientes para investir em transporte de alta capacidade, linhas troncais de metrôs e trens, para dali você criar todo o sistema, você tem que investir em alguma situação que venha favorecer as pessoas em termos de integração física e tarifária. Eu acho que eu começaria em qualquer setor público na parte de tarifa, de subsidiar tarifa. De alguma forma, eu tenho que trazer as pessoas de novo para o transporte público, que com isso eu estou beneficiando toda a sociedade. Bom, essa semana a PEC 23/2025 está sendo debatida e votada na Câmara. Ela institui o Sistema Único de Mobilidade, que vai para além da questão da eletrificação. Ele fala de governança, ele fala de financiamento, ele fala de responsabilidades, ele fala de regulação. Então, eu acho que essa é a urgência 1. A PEC nos dá uma oportunidade de tratar do sistema de mobilidade do país, de forma coerente, né? O SUS é um programa que a gente não abre mão. Ninguém no Brasil, hoje em dia, abriria mão do SUS. E acho que a gente pode entender a PEC 23/2025, do Sistema Único de Mobilidade, com um potencial de promover uma mudança tão significativa quanto o SUS um dia foi. Acho que a discussão da tarifa dentro da PEC ela é uma discussão muito importante, né? Então, essa discussão sobre financiamento para custos operacionais que viabilize programas, seja de gratuidade ou seja de tarifa zero, ela é uma discussão urgente, né? E é uma discussão que está para além de uma agenda contábil e para além de uma agenda de gasto, ela trata de uma agenda de investimento de longo prazo, calcado na justiça urbana. Então, acho que essas são as duas grandes prioridades que a gente tem e que estão em discussão agora, né? Estão essa semana sendo debatidas. Perfeito. Quero agradecer a presença da Clarice, do Marcos. Clarice Cunha, diretora executiva do ITDP, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Marcos Quintela, diretor executivo da FGV Transportes. Muito obrigado vocês pela presença e convidar a Raíssa, nossa mestre de cerimônias, para encerrar o nosso evento. Antes, vamos fazer uma foto do nosso painel. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso talk. E hoje ficou claro que a mobilidade elétrica no Brasil já é uma realidade, mas ainda em construção. Os desafios passam por infraestrutura, regulação, indústria e comportamento. Mas as oportunidades também são enormes. O Brasil tem condições de assumir um papel global de protagonismo, se conseguir alinhar estratégia, investimento e execução. Agradeço em nome do Metrópolis e da BYD a presença de todos que estão presentes aqui e a todos que nos acompanham ao vivo no YouTube do Metrópolis. Para rever ou compartilhar este conteúdo, acesse o portal metrópolis.com e nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima!